As páginas da Bíblia não apenas narram histórias de fé e promessas, mas também revelam as raízes de conflitos que têm perdurado por milênios. À medida que os eventos se desenrolam, nos deparamos com personagens e acontecimentos que moldaram a identidade de nações e o destino de povos, o que leva judeus e árabes a uma rivalidade tão intensa e duradoura. Quais são as verdades ocultas por trás de suas histórias entrelaçadas que ainda reverberam em nossos dias? Por que esses povos estão sempre em guerra? Ao mergulharmos nas narrativas bíblicas, nos deparamos com explicações que não apenas iluminam o passado, mas também oferecem uma compreensão vital dos desafios contemporâneos. Prepare-se para uma jornada que explora as complexidades e as conexões que podem definir essas relações, revelando que a guerra e a paz muitas vezes têm raízes profundas nas promessas e nas escolhas feitas há muito tempo. Como de costume, já clica no like e deixe nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. E vamos para a história. No vasto deserto da antiga Mesopotâmia, em um momento de profunda revelação, Deus chamou Abraão, um homem comum, e fez-lhe uma promessa extraordinária que mudaria o curso da história. Em Gênesis 12:2, o Senhor declarou: "Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção." Essas palavras ecoaram como um compromisso divino, uma promessa que se estenderia por gerações e que traria à luz não apenas uma linhagem, mas também uma aliança eterna. Imagine Abraão, um homem de fé, vivendo em um contexto em que a fertilidade e a descendência eram sinônimos de honra e legado. Ele e sua esposa Sara, ambos já avançados em idade, carregavam a carga emocional de anos sem filhos, uma dor que pairava sobre eles como uma sombra constante. A promessa divina não apenas os desafiava, mas também despertava uma expectativa ardente em seus corações. A expectativa de que, mesmo em sua velhice, um povo numeroso surgiria de sua linhagem. Contudo, a espera pela realização dessa promessa se tornava um fardo pesado. A esterilidade de Sara, uma questão angustiante, começava a corroer a paciência e a esperança do casal. Com o passar dos anos, cada ciclo menstrual sem a gravidez tornava-se um lembrete da impossibilidade. A impaciência começou a se infiltrar em suas vidas. Sara, em momentos de desespero e desilusão, refletia sobre como a promessa poderia se cumprir, e essas dúvidas a levaram a buscar soluções humanas para um problema que parecia divino. A promessa que Deus fizera a Abraão se tornara uma luz distante, uma esperança que parecia cada vez mais inalcançável. Em meio a essa angústia, Sara começou a ponderar sobre alternativas, refletindo sobre as normas culturais de seu tempo, que permitiam que uma mulher oferecesse sua serva como concubina a seu marido, na esperança de garantir uma linhagem. Em uma tarde silenciosa, enquanto o sol se punha no horizonte, Sara fez uma proposta que mudaria o rumo de suas vidas. Ela se aproximou de Abraão com um misto de hesitação e determinação e disse: "Olhe, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá até a minha serva, Agar. Talvez por meio dela eu tenha um filho." Essa sugestão, nascida do desespero, parecia uma solução prática em um mundo onde as normas sociais ditavam que a fertilidade era uma questão de status e honra. Na cultura nômade em que viviam, a procriação era fundamental para a sobrevivência e a continuidade dos clãs. Portanto, a prática de usar servas para conceber filhos não era incomum. Era uma estratégia amplamente aceita e até esperada para assegurar a herança familiar. Agar, a serva egípcia, estava à disposição, e a proposta de Sara parecia não apenas uma resposta à sua frustração, mas também uma maneira de dar um passo à frente na realização da promessa divina que pairava sobre eles. Abraão, por sua vez, aceitou a sugestão de Sara, talvez mais por amor a ela
do que por um desejo genuíno de buscar outro caminho. Assim, em um momento que deveria ser cheio de alegria, a relação entre Sara, Abraão e Agar começou a se complicar. A decisão de Abraão e Sara teve consequências que ecoariam ao longo das gerações. Quando Agar concebeu e a barriga começou a crescer, a dinâmica familiar mudou drasticamente. Sara, que inicialmente acreditara que essa seria uma solução para a sua dor, agora sentia-se ameaçada pela nova realidade. A presença de Agar, que antes era apenas uma serva, se tornara um lembrete constante de sua própria incapacidade de gerar filhos. A relação entre as duas mulheres rapidamente se deteriorou. A serva, agora grávida, olhava para Sara com uma mistura de desprezo e superioridade, enquanto Sara se tornava consumida pelo ciúme e pela insegurança. Esse quadro de tensões e rivalidades exemplificava como a intervenção humana nos planos divinos, mesmo que bem intencionada, podia resultar em desentendimentos e divisões. Sara, em um momento de desespero e ira, passou a maltratar Agar, que, sobrecarregada pelo peso da situação, decidiu fugir para o deserto em busca de alívio e liberdade. Nesse ato de fuga, Agar não apenas se distanciou fisicamente de Sara, mas também se viu em uma luta interna entre seu papel como mãe e a opressão que sofria. Ela havia sido colocada em uma posição difícil, e a pressão da situação a empurrou para além dos limites do que poderia suportar. No deserto, Agar encontrou-se sozinha e desesperada, um estado que a levou a contemplar a possibilidade de perder tudo, seu filho e sua própria vida. Foi nesse momento de solidão que um anjo do Senhor a encontrou e trouxe uma mensagem de esperança, repleto de significado e revelações que mudariam seu futuro e o futuro de seu filho. Agar aprendeu que mesmo na dor e na marginalização, Deus a via e ouvia sua aflição. Esse encontro com o anjo não foi apenas uma intervenção divina em um momento crítico, foi uma transformação na vida de Agar. Ela saiu do deserto não apenas como uma mãe em desespero, mas como uma mulher que havia encontrado Deus em sua angústia, recebendo um novo propósito e renovada fé. Agar, agora fortalecida pela promessa divina, não via mais o deserto como um lugar de solidão, mas como um espaço sagrado onde o amor e a compaixão de Deus se revelaram de maneira tangível. Agar, acolhida pela mensagem do anjo do Senhor, que a instruiu a retornar, percebeu que o que estava por vir era maior do que sua própria dor. De volta à casa de Abraão, o ambiente ainda era tenso e conflituoso, mas ela agora carregava em seu ventre a promessa de um futuro. A expectativa da concepção e o crescimento da criança dentro dela traziam um misto de emoções para Agar. Embora soubesse que a relação entre ela e Sara continuava tensa, a realização do milagre da gravidez era algo que a animava. A concepção de Ismael não era apenas a resposta à dor de Agar, mas também um passo em direção ao cumprimento das promessas de Deus para Abraão. Em meio ao sofrimento e à opressão, o bebê que ela esperava começava a dar um novo significado à sua vida. Ismael nasceu em um contexto repleto de complexidades. A alegria de Abraão ao receber Ismael era palpável, como se descreve em Gênesis 16, 15 a 16. Assim Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão deu ao filho que Agar lhe dera o nome de Ismael. O nome, que significa Deus ouviu, refletia a profunda conexão entre a dor de Agar e a compaixão divina. Contudo, essa alegria era ofuscada pela tensão que existia entre Agar e Sara. A presença de Ismael, filho de Agar, começou a fazer a mulher de Abraão se sentir cada vez mais ameaçada e insegura. Sara, que havia sido a instigadora da ideia de que Abraão tomasse Agar como concubina, agora via-se diante das consequências de sua decisão. A opressão que Agar havia enfrentado anteriormente parecia se repetir.
desta vez na forma de um ciúme ardente e de uma hostilidade crescente. Agar, mesmo agora como mãe, enfrentava as dificuldades de viver em um ambiente hostil. A relação entre as duas mulheres se tornara insustentável. A opressão e o desprezo que Sara dirigia a Agar se tornaram uma realidade angustiante. Em momentos de dor e humilhação, Agar tentava buscar consolo em seu papel de mãe, mas as constantes provocações e a tensão na casa de Abraão tornavam sua vida insuportável. Ismael, enquanto bebê, era o símbolo da promessa, mas também o centro de uma rivalidade que estava longe de ser resolvida. A infância de Ismael não seria tranquila. Ele cresceria em um ambiente permeado pela incerteza, onde sua identidade e seu valor estariam sempre em questão. Agar se via, então, presa em um ciclo de dor, impotente diante da opressão de Sara e sem um lugar seguro em que pudesse criar seu filho. Porém, a presença de Ismael também trazia a Agar um propósito renovado. O amor que ela nutria por ele se tornava um farol em meio à tempestade emocional que vivia. O nome que Abraão lhe dera representava mais do que um simples rótulo. Era uma lembrança constante de que Deus estava atento às suas aflições e, de alguma forma, prometia um futuro melhor. No entanto, em meio a essas adversidades, Deus continuava a cumprir suas promessas, oferecendo conforto e esperança. Em Gênesis 17, quando Abraão já era um homem idoso, Deus decidiu renovar suas promessas a ele, incluindo aquelas relacionadas a Ismael. Ao revelar que Sara daria à luz Isaque, o filho da aliança, Deus também reafirmou seu compromisso com Ismael. Ele declarou: "Quanto a Ismael, eu o ouvi. Abençoá-lo-ei e farei com que ele seja fecundo e se multiplique muito. Será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação." Gênesis 17, 20. Essa promessa não apenas conferiu a Ismael uma identidade significativa, mas também estabeleceu um futuro brilhante, mesmo à sombra da posição secundária que ocupava em relação a Isaque. A renovação da promessa a Ismael era um testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Apesar de não ser o filho da aliança principal, Ismael ainda era importante para Deus. A declaração de que ele se tornaria pai de 12 príncipes e uma grande nação ecoava a bênção que havia sido prometida a Abraão. Essa inclusão de Ismael na narrativa divina demonstra que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras e inesperadas, a bondade de Deus se estende a todos os seus filhos, independentemente de sua origem ou status. Comparando a promessa a Ismael com a de Isaque, vemos um contraste interessante nas características das bênçãos. Isaque seria o filho da aliança, aquele por meio do qual as promessas de Deus a Abraão seriam cumpridas de maneira mais direta e específica. Ele carregaria a linhagem através da qual a nação de Israel se formaria. Por outro lado, Ismael era chamado a ser o pai de uma nação igualmente significativa, mas não era o herdeiro primário da aliança. Isso traz à tona uma realidade fundamental sobre as promessas divinas. Deus pode operar em diferentes esferas e de várias maneiras, e suas promessas podem ser cumpridas em contextos diversos. Essas promessas, tanto a de Isaque quanto a de Ismael, nos lembram que, mesmo em meio a dificuldades e incertezas, Deus tem um plano que pode ir além do que imaginamos. As vidas de Ismael e Isaque se tornariam o reflexo da fidelidade de Deus e de sua capacidade de trabalhar em situações que muitas vezes parecem impossíveis. Enquanto Isaque se tornaria o porta-voz das promessas de Deus à nação de Israel, Ismael receberia uma grande bênção que garantiu sua própria importância na história. O nascimento de Isaque é um dos momentos mais significativos da narrativa bíblica, repleto de emoções, expectativa e o cumprimento das promessas de Deus.
Após anos de espera e anseios, a história de Abraão e Sara finalmente culminaria na chegada desse filho prometido. Sara, que havia lutado com a esterilidade por décadas, havia finalmente recebido a notícia transformadora. Em sua velhice, ela daria à luz um filho. Essa promessa divina havia sido feita a Abraão quando ele tinha 99 anos e Sara já estava com 90. A incredulidade de Sara foi instantânea, refletindo não apenas o ceticismo de alguém que já havia enfrentado muitas decepções, mas também a surpresa de saber que o impossível poderia acontecer. Ela riu em seu coração, questionando: depois de velha, terei ainda prazer, sendo também o meu Senhor já velho. Gênesis 18:12. Porém, a história não termina com dúvidas e risos de incredulidade. O momento culminante chegou quando, após meses de espera, Sara finalmente deu à luz Isaque. O nascimento foi um evento festivo, um momento de alegria indescritível que ressoou nas tendas de Abraão e Sara. Quando o bebê nasceu, o que se seguiu foi uma explosão de emoções. A realização de uma promessa divina que parecia impossível, um sinal do cuidado e da fidelidade de Deus. Sara não podia conter a alegria que transbordava em seu coração. Ela exclamou: Deus me fez rir, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Gênesis 21:6. O riso de Sara agora era diferente. Era um riso de felicidade pura, de alívio e gratidão. O sorriso que antes era de ceticismo se transformara em um sorriso de alegria e celebração. A chegada de Isaque não era apenas a realização de uma promessa, mas uma prova de que Deus é fiel à sua palavra, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O nome Isaque, que significa riso, simboliza não apenas o que aconteceu com Sara, mas também a transformação que a fé pode trazer. O riso que antes refletia dúvida, agora se tornava um símbolo de alegria e esperança. O ato de nomear seu filho dessa forma era uma declaração de que ela não apenas reconhecia a bondade de Deus, mas também se permitia experimentar a profundidade da alegria que a fé pode proporcionar. O nascimento de Isaque não só reafirmou a aliança de Deus com Abraão, mas também inaugurou uma nova era na história da salvação. Através de Isaque, as promessas de Deus continuariam a se desdobrar, formando a base da nação de Israel e, posteriormente, de toda a história da redenção. À medida que o tempo passava, a dinâmica familiar em torno de Abraão tornava-se cada vez mais complicada. Ismael, agora um jovem, vivia sob a sombra da rivalidade e das tensões que permeavam sua vida e a de seu meio-irmão Isaque, o filho da promessa. Ambos filhos de Abraão, mas as circunstâncias de seu nascimento e as promessas associadas a cada um deles criaram uma fissura profunda entre eles e suas mães. Em Gênesis 21, 9-10, a situação culmina em um momento de confronto intenso. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, estava zombando de seu filho Isaque, disse a Abraão: expulse esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro junto com meu filho Isaque. Essa exigência de Sara, embora angustiante, revelava a complexidade das relações familiares e as pressões emocionais que a situação gerava. A rivalidade entre os filhos não era apenas um conflito de personalidades. Era um reflexo das expectativas sociais, das promessas divinas e das fraquezas humanas. Agar, que até então havia suportado as humilhações e o desprezo, se viu diante da perspectiva de perder tudo novamente. Ismael, por sua vez, enfrentava o peso do rótulo de filho da serva e as implicações que isso trazia para sua identidade. Embora Abraão tivesse amor por Ismael, o desejo de Sara por segurança e exclusividade na herança de Isaque colocou-o em uma posição difícil. O pai estava agora dividido entre a lealdade à esposa e o amor por seu primogênito. Com o coração pesado, Abraão decidiu atender ao pedido de Sara.
ele preparou um pouco de pão e água para Agar e seu filho e os despediu para o deserto. A cena era dolorosa. A dor da separação e a incerteza do que viria a seguir pesavam sobre Abraão. Agar, novamente sozinha, foi forçada a enfrentar as duras realidades da vida no deserto, levando consigo Ismael, um menino agora consciente das complexidades que cercavam sua existência. A saída de Agar e Ismael não foi apenas uma questão de deslocamento físico, foi um ato que teria repercussões duradouras. Ismael e sua mãe se perderam no deserto e as dificuldades que enfrentaram ali foram intensas. A escassez de água e a ameaça constante da morte tornaram-se parte de sua nova realidade. No entanto, foi neste cenário desolador que Deus mais uma vez interveio. Depois de serem expulsos da casa de Abraão, estavam agora em um lugar sem abrigo, longe da segurança e da proteção que conheciam. O pão e a água que levaram eram escassos, e a realidade brutal do deserto começava a se manifestar de forma alarmante. Agar, com o coração angustiado, olhava para seu filho, que agora era um menino sensível, consciente da gravidade da situação. Ismael, que antes fora cercado por amor e carinho, agora sentia o peso do desamparo. A falta de água se tornava uma ameaça cada vez mais real, e Agar sabia que sem um milagre a sobrevivência deles era incerta. Os dias se arrastavam e a esperança que ela carregava começou a se dissipar, substituída pela dor e pelo medo de que seu filho não sobreviveria. Em um momento de desespero, Agar decidiu que não poderia suportar ver Ismael sofrer. Com lágrimas nos olhos, ela colocou o menino sob a sombra de uma árvore e se afastou, não querendo presenciar a tragédia iminente. Era um ato de desespero e amor. Ela sabia que não havia mais nada que pudesse fazer. No fundo de sua alma, ela clamava a Deus, embora a distância que sentia de seu Senhor fosse palpável. Foi nesse instante de desolação que Deus, que nunca abandona seus filhos, interveio. Em Gênesis 21:17, a Bíblia nos conta que Deus ouviu o clamor do menino e o anjo de Deus chamou Agar do céu e disse: "O que te aflige, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino que está aí." A chamada do anjo não foi apenas um eco distante, mas uma manifestação do cuidado de Deus, que conhecia o sofrimento de Agar e a dor de Ismael. O que se seguiu foi um momento transformador. O anjo não apenas trouxe palavras de encorajamento, mas também uma promessa de providência. Ele a instruiu a levantar Ismael e a não ter medo. "Levanta-te, levanta o menino e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação." As palavras da mensagem não eram apenas promessas vazias, eram uma reafirmação da vida e do futuro que Deus ainda tinha reservado para eles. Agar, então, levantou os olhos, e Deus, em sua infinita misericórdia, revelou uma fonte de água próxima. A água, que representava vida e renovação, brotou como um testemunho do cuidado divino, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus nunca se esquece de seus filhos. Esse milagre não foi apenas um ato de misericórdia, foi uma demonstração clara da providência divina que acompanha aqueles que se encontram em situações desesperadoras. A água fresca e pura permitiu que Agar e Ismael recuperassem suas forças e renovassem a esperança que parecia ter se esgotado. Agar não apenas encontrou água, mas também a confirmação de que Deus ouve e responde às súplicas de seus filhos. Enquanto Ismael bebia, Agar sentiu uma onda de gratidão invadir seu coração. Ela reconheceu que Deus havia estado com eles o tempo todo, mesmo nos momentos de angústia e desespero. Essa experiência no deserto se tornaria um testemunho duradouro do cuidado de Deus, um lembrete de que mesmo quando tudo parecia perdido, a esperança poderia renascer através da intervenção divina. O deserto,
que inicialmente simbolizara solidão e desolação, agora se tornava um lugar de renovação e descoberta. Agar compreendeu que sua vida e a de Ismael estavam nas mãos de um Deus que não apenas prometia, mas também cumpria suas promessas de maneira sobrenatural. À medida que os anos passavam, Ismael se tornava um jovem forte e habilidoso, moldado pelas circunstâncias únicas de sua vida. Ele cresceu sob a orientação amorosa de sua mãe, Agar, que o ensinou a sobreviver nas condições áridas do deserto. Desde cedo, Ismael demonstrou aptidão para o que muitos consideravam habilidades essenciais para a vida nômade. O deserto não era apenas um lar, era uma escola, e Ismael rapidamente aprendeu a caçar e a se mover com destreza pelo terreno árido. A vida no deserto exigia resiliência e coragem, qualidades que Ismael possuía em abundância. Ele se tornou um arqueiro excepcional. Suas habilidades com o arco e flecha se destacavam, permitindo-lhe caçar com eficácia e garantir alimento para si e sua mãe. Gênesis 21 destaca essa transição importante em sua vida. Deus estava com o menino que cresceu e morou no deserto e se tornou um arqueiro. Essa frase encapsula não apenas a realidade de Ismael como um jovem caçador, mas também o cuidado contínuo de Deus por ele, que permanecia ao lado do menino em suas aventuras e desafios. À medida que Ismael amadurecia, Agar começou a pensar sobre o futuro de seu filho. A solidão e a dificuldade de viver apenas entre as areias do deserto eram evidentes, e Agar desejava que Ismael encontrasse uma companheira. A cultura em que viviam valorizava os laços familiares e a formação de alianças através do casamento. Assim, Agar decidiu buscar uma esposa para Ismael que não apenas o amasse, mas que também estivesse enraizada em suas tradições. Com isso em mente, Agar fez uma escolha significativa ao encontrar uma esposa egípcia para Ismael. Essa decisão tinha profundas implicações culturais e históricas. Ao escolher uma mulher de sua própria terra, Agar estava reforçando as conexões entre as duas linhagens, a de Ismael, filho da serva egípcia, e a de Abraão, o patriarca hebreu. Essa união simbolizava a intersecção entre as culturas árabes e egípcias, um legado que ecoaria ao longo da história. O casamento de Ismael não apenas representava um novo capítulo em sua vida, mas também refletia a continuidade da linhagem que Deus havia prometido a ele. A descendência de Ismael se tornaria significativa em contextos bíblicos e históricos, formando a base de muitas tribos árabes que habitariam a região ao longo das gerações. Essa ligação com a cultura egípcia também destacava a riqueza e a diversidade das tradições que influenciariam a história posterior. Enquanto Ismael se estabelecia em sua nova vida conjugal, ele não se afastou de suas raízes. A vida no deserto e as experiências que viveu moldaram seu caráter e suas habilidades. Ele não era apenas um arqueiro, ele era um líder emergente, um homem que sabia como sobreviver e prosperar nas condições mais desafiadoras. A presença de Deus em sua vida se manifestava através de sua capacidade de superar obstáculos, e o amor por sua esposa trouxe um novo significado ao seu mundo. Ismael tornou-se um símbolo de força e resiliência, uma encarnação das promessas de Deus que ecoavam em sua linhagem. Ele não era apenas um filho de Abraão. Era uma ponte entre culturas, um homem que carregava consigo um legado de fé e sobrevivência. Através de suas conquistas e desafios, Ismael continuou a moldar sua própria história e a daquela de seu povo, reafirmando que a providência divina se manifestava de maneiras que muitas vezes ultrapassavam a compreensão humana. À medida que o tempo avançava e Ismael estabelecia sua própria família no deserto, a linhagem que emergia dele se tornava um importante aspecto da história das tribos árabes.
Ismael se tornaria o patriarca de 12 tribos, cada uma representando os descendentes que surgiriam dele e que se espalhariam por vastas regiões do Oriente Médio. Essas tribos, conhecidas como ismaelitas, desempenhariam papéis significativos em várias narrativas bíblicas e históricas, perpetuando o legado de seu ancestral e a promessa divina que fora feita a Agar e a Ismael. Essas 12 tribos, que se desenvolveriam a partir da vida e dos filhos de Ismael, refletiam a diversidade e a riqueza cultural da herança árabe. Cada tribo tinha seu próprio nome, tradições e costumes, e juntos formavam uma rede complexa de relações que conectavam as famílias ao longo do tempo. A história de Ismael e seus descendentes é uma representação poderosa da forma como as promessas divinas se manifestam através das gerações e a presença contínua de Deus na vida de seu povo. A conexão entre Ismael e Isaque não deve ser subestimada. Embora Isaque fosse o filho da aliança, o relacionamento entre os dois meio-irmãos é um dos aspectos mais intrigantes da narrativa bíblica. Em Gênesis 25:9, encontramos um momento de união e reconciliação quando ambos se unem para sepultar seu pai, Abraão, na caverna de Macpela. Esse ato, além de ser um dever filial, simboliza a superação de rivalidades e tensões familiares que haviam marcado suas vidas desde a infância. O sepultamento de Abraão é um momento carregado de significado, pois representa não apenas a despedida de um pai amado, mas também a continuidade do legado que ele deixara. Ismael e Isaque, embora crescidos em contextos diferentes, encontraram um terreno comum nesse evento importante, reconhecendo que, apesar de suas diferenças, eram parte da mesma herança. Esse momento de união sugere que, em meio a disputas e rivalidades, o laço de sangue e a conexão familiar ainda têm um poder inegável, permitindo que se unam em prol de um propósito maior. A importância das relações familiares na narrativa bíblica é um tema recorrente. Desde as promessas feitas a Abraão até as histórias dos filhos e netos, cada geração é moldada por laços de amor, rivalidade, conflito e reconciliação. A narrativa de Ismael e Isaque ilustra que, mesmo quando a divisão parece irreparável, as circunstâncias podem levar a momentos de reconciliação e união, destacando a soberania de Deus em guiar esses relacionamentos. Enquanto os descendentes de Ismael se espalhavam e estabeleciam suas tribos, as interações entre ismaelitas e israelitas também se tornaram parte da linhagem histórica do povo de Deus. Através dos séculos, as relações entre essas linhagens influenciaram eventos políticos e sociais na região, refletindo a complexidade da herança que ambos os irmãos representavam. A relevância de Ismael na história bíblica é significativa, pois ele é frequentemente mencionado como o progenitor de várias tribos árabes, estabelecendo um elo entre as tradições judaico-cristãs e islâmicas. No contexto do cristianismo e do judaísmo, Ismael é reconhecido como o filho que representa o que poderia ser visto como a linha secundária da herança de Abraão, enquanto Isaque se tornava o principal herdeiro das promessas. No entanto, Deus não desconsiderou Ismael. Ao contrário, ele fez promessas específicas para ele e seus descendentes, garantindo que Ismael também seria pai de uma grande nação. Os ismaelitas, descendentes de Ismael, teriam um impacto duradouro na história e nas tradições da região. Como as tribos árabes emergentes, eles se tornaram influentes em diversas culturas e civilizações, desempenhando papéis vitais nas narrativas que moldaram o Oriente Médio. As tribos ismaelitas são muitas vezes associadas ao nomadismo, à força e à resiliência, e suas tradições se entrelaçaram com as de outras culturas, criando uma tapeçaria rica e diversificada.
Além de sua presença histórica, o legado de Ismael se reflete nas tradições que perduram até hoje. Os árabes se consideram descendentes de Ismael, e sua história é uma parte fundamental da identidade cultural e religiosa que ainda é celebrada nas comunidades árabes contemporâneas. A figura de Ismael é reconhecida no Islã, onde ele é visto como um profeta e um símbolo de fé. Sua disposição em se submeter à vontade de Deus e sua capacidade de sobreviver e prosperar em meio à adversidade o tornaram um exemplo admirável para muitos. O judaísmo e o islamismo, as religiões que emergiram dessas linhagens, também são expressões da diversidade cultural e religiosa que caracterizam judeus e árabes. A base religiosa judaica, centrada na Torá e nas leis mosaicas, contrasta com os ensinamentos do Islã, que se fundamentam no Alcorão e nas tradições do profeta Maomé. A distinção entre os dois sistemas de crença não é apenas teológica, mas também cultural, afetando as práticas sociais, as visões de mundo e a forma como cada grupo se relaciona com o outro. Com o passar dos séculos, as tensões entre judeus e árabes se intensificaram, alimentadas por questões de identidade e a luta por terra e poder. As promessas divinas, que inicialmente deveriam unir, tornaram-se um campo de batalha onde os direitos de um povo eram constantemente medidos contra os do outro. O impacto dos conflitos modernos, especialmente no contexto do Estado de Israel e da Palestina, é um reflexo dessas tensões históricas. Os eventos que cercam a criação do Estado de Israel em 1948, as guerras árabe-israelenses subsequentes e a contínua luta por autodeterminação para o povo palestino são todos episódios que ilustram como as promessas feitas a Isaque e Ismael, juntamente com as respectivas tradições religiosas, ainda moldam o diálogo contemporâneo. Os conflitos entre judeus e árabes, embora profundamente enraizados em uma história de rivalidades e promessas, não fazem parte do plano soberano de Deus para a humanidade. Desde a criação do mundo, o Senhor estabeleceu um propósito de amor, paz e reconciliação, desejando que todas as nações se unissem em harmonia sob sua autoridade. As divisões que surgiram ao longo da história humana, incluindo as tensões entre os descendentes de Abraão, não refletem a intenção original de Deus, mas sim a complexidade da condição humana e a liberdade que Ele concedeu a cada um de nós. A Bíblia é um testemunho constante do desejo de Deus de restaurar e reconciliar. Em Gênesis 12:3, Deus faz uma promessa a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa declaração não apenas afirma a bênção divina sobre a linhagem de Abraão, mas também ressalta que o propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Ele não se limita a um único povo ou território. Seu amor transcende fronteiras e tribos, abrangendo toda a humanidade. Os conflitos contemporâneos, portanto, revelam a necessidade de um retorno a esse princípio fundamental de unidade e amor. Ao longo da história bíblica, encontramos exemplos de como Deus trabalhou em meio a tensões e rivalidades para cumprir seus planos. O próprio Abraão, embora o pai de duas linhagens, experimentou divisões dentro de sua própria família. No entanto, Deus fez promessas a ambos os filhos, mostrando que, mesmo nas separações, sua providência e cuidado estavam presentes. É um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à discórdia, Deus não abandona seus filhos, mas continua a tecer uma tapeçaria de graça e esperança. Jesus, em sua mensagem de amor e reconciliação, nos exorta a amar uns aos outros. Em Mateus 5,44, ele nos ensina: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse chamado à unidade e ao amor é um desafio a todos nós,
independentemente de nossas diferenças étnicas ou religiosas. A verdadeira essência do ensinamento de Cristo reside na capacidade de ver além das rivalidades e reconhecer a humanidade compartilhada, um convite a curar feridas e construir pontes onde antes havia muros. Além disso, a promessa de que um dia todas as nações se reunirão sob o senhorio de Deus é uma verdade que deve inspirar esperança. Em Apocalipse 7:9, encontramos a visão de um futuro glorioso. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e diante do Cordeiro. Essa imagem de diversidade unida em adoração a Deus ilustra o plano divino de reconciliação, onde cada voz, cada cultura e cada história tem seu lugar. Refletindo sobre esses princípios, somos desafiados a buscar a paz e a promover a reconciliação em nossas próprias vidas e comunidades. Cada um de nós tem o poder de agir como agentes de mudança, praticando o amor, a compaixão e o perdão. Em Romanos 12:18, a Bíblia nos exorta: se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Essa instrução nos lembra que a paz é uma responsabilidade coletiva e cabe a nós buscar essa harmonia, mesmo em um mundo marcado por divisões. Por fim, ao olharmos para o futuro, devemos lembrar que, embora os conflitos possam persistir, o plano de Deus é maior do que qualquer divisão humana. Ele é um Deus de esperança e restauração, que deseja ver sua criação unida em amor. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Ismael não são apenas histórias do passado. Elas nos falam sobre a fidelidade de Deus e seu compromisso contínuo em nos guiar em direção à paz. Que possamos nos inspirar nessas verdades e nos esforçar para ser portadores de luz em um mundo que tanto necessita de cura e reconciliação. Que por meio da oração, da compreensão mútua e da ação amorosa, possamos contribuir para a realização do plano divino de unidade, onde todas as nações se reúnem em adoração ao Criador. Se você gostou desse vídeo e dessas reflexões, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar em um dos vídeos que aparecerão na sua tela. Eles trarão mais ensinamentos poderosos e revelações bíblicas que tenho certeza de que você vai adorar. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.